Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês grandiosamente e que Ele possa vir sempre falar conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se no livro escrito por Lucas, de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 24, que diz assim: Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando-o. Mas Pedro o levantou e disse: Fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Glória a Deus. O Senhor é fiel, irmãos, e essa palavra ela nos acompanha. Eu creio que não só a mim, mas a vocês também que seguem e depositam a sua confiança aqui no irmão Alisson na questão da ministração da palavra. E ela já apareceu muitas vezes, e toda vez o Senhor traz Ele renova. A palavra fala que ela se renova todos os dias, né? E isso traz para nós novas reflexões, novos pensamentos daquilo que são os pensamentos do Senhor. Um versículo, uma palavra na Bíblia, ela pode trazer mais de 1000 pregações. E é isso hoje que o Senhor quer nos falar. O contexto aqui é a união de propósitos, irmãos. E, houve arrependimento pelo que se diz de uma das partes, que é a parte de Cornélio, um general, não sei se é general, mas um grande oficial romano que dirigia centúrias. A palavra fala que ele era um homem que era temente a Deus, que orava e que também praticava esmolas, e que essas orações, essas esmolas subiram ao coração de Deus. E Deus enviou um anjo para lhe dar uma direção, de buscar Pedro justamente a Cesareia, que era o lugar onde os oficiais romanos eles moravam. Era uma casa dos políticos e dos oficiais romanos. Era o lugar ali onde eles comandavam toda Israel, sendo, vamos dizer ali, um lugar onde os romanos moravam dentro da própria Israel, de modo simplista falando. Era a Cesareia. E ele fez como um anjo. O Pedro também foi preparado pelo próprio Deus, teve sonhos, teve visão, e uma visão a qual Deus falava que tinha purificado. Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Eu gosto muito dessa parte, porque Deus é capaz de purificar qualquer coisa, meu irmão, até o coração mais endurecido. E vamos lá agora para aquilo que diz respeito à nossa vida. Eu quero trazer essas aplicações. Ele começa falando: chegaram a Cesareia no dia seguinte. Está falando de Pedro e os oficiais a qual Cornélio era um oficial e 2 servos, a qual Cornélio tinha enviado para mandar chamar Pedro. 3 pessoas, 2 servos e um oficial, que era também devoto a Deus. E o que eu quero dizer, irmão, que não importa o momento que você esteja passando, você vai chegar no local aonde Deus quer que você chegue. Você chegará, irmão. Não se iluda com aquilo que você está vendo. Não se apegue aos sentimentos. E existem momentos em que, assim que nós oramos e parece que o céu está fechado sobre nós e parece que Deus não se importa conosco, que Deus está te ensinando. Deus está te ensinando a viver não pelas emoções. A palavra fala que Deus Ele não despreza um coração contrito, e que todos que chegam humildemente em sua presença, Ele ouvirá. Em Salmo 148:15 ele fala que Ele ouve a todos aqueles que invocam o Senhor, e todos que invocam sinceramente. Então, se você tem ouvido sinceramente, você vai chegar. Não importa onde você esteja, você vai chegar. Olha, e fala: Cornélio esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Agora eu quero trazer algo aqui, irmão. Porque fala que Cornélio esperava por quê? Porque ele enviou 3 pessoas. Perceba que Pedro, ele foi na terra do inimigo, irmão. Cesareia era a terra do inimigo, era onde moravam os oficiais romanos, onde moravam os políticos, aqueles que tinham poder de parar aquilo que estava sendo feito, a pregação do evangelho. Mas Pedro se deslocou até aquele lugar.
Pedro foi corajosamente, porque ele tinha sido instruído por Deus. Mas Cornélio o esperava. Você está esperando em Deus? Você está esperando em Deus? E eu quero falar aqui mais para o público feminino. Há dentro de um costume de que, e na verdade eu não acho todo errado, para te falar a verdade, não, mas isso pode trazer uma dureza de coração às pessoas, principalmente às mulheres. Você tem esperado em Deus por um marido? Agora eu quero te perguntar, ele sabe que você está esperando por ele? Você deu a oportunidade ou você endureceu o coração? E você endureceu de tal ponto que ele não consegue, ele já teve, talvez até perto de você, tentando falar com você, e você negou, e ele não teve coragem de voltar porque ele pensou que você não estava esperando. Ele sabe, você também, homem, ele sabe a sua futura amada, o que você está esperando, o seu milagre, o alvo do seu milagre, sabe que você está esperando por ele? Bom, é bom a gente dar a entender. Ele enviou 2 servos e um oficial. Os servos falam justamente de um cuidado, de um serviço, fala do cuidado de Deus, e o oficial fala de proteção. Então a pessoa precisa se sentir protegida e cuidada, sabendo que você espera por ela. Nós não precisamos endurecer o coração. O mundo hoje, e o que eu estou falando do costume de hoje, é imputado um conhecimento de que a mulher não pode, da moral, que ela tem que fazer difícil. Por isso que eu falo para o público feminino, que ela não pode. Logicamente é o homem a parte conquistadora, e eu estou falando aqui logicamente de uma espera de casamento, mas é necessário que você dê a entender que, por exemplo, se ele chamar você para sair, as portas estão abertas para que vocês se conheçam. Não precisa manter essa dureza no coração. Olha, como era o cenário, seus parentes e amigos íntimos, quer dizer, havia uma ansiedade naquele lugar para esperar. Pedro se sentiu acolhido. Pedro, ele estava num lugar de intimidade, num lugar onde ele foi acolhido. Então, durante a sua espera, você tem feito isso? Olha, agora, o que acontece, irmãos? É impressionante, porque eu gosto de um versículo que está em Salmo 6, versículo 9, fala assim, chama Deus de justo, fala assim, Deus justo, que sonda mentes e corações. Ele dá fim à maldade dos ímpios e ao justo da segurança. E é justamente por isso que eu estou falando, para se identificar que há uma espera. Porque se identifica que há uma espera, o que acontece? É sinal que Deus deu fim a um endurecimento, a maldade, a um endurecimento de coração. Muitas vezes nosso coração é endurecido pelas pancadas da vida. Muitas mulheres, e eu falo de mulheres porque normalmente as mulheres são mais inseguras na questão dos relacionamentos. Elas não confiam que existem homens bons. Então é necessário abrir o coração para isso. É necessário abrir o coração para que Deus trabalhe. E olha, ele fala assim, ele dá ao justo segurança. Muitas pessoas passam pelos relacionamentos antigos, por muita insegurança. Então, se você colocou diante do Senhor o seu futuro relacionamento e está esperando em Deus, dê a entender. Se Deus já te mostrou quem é, dê a entender. Olha, fala, quando Pedro chegou à casa de Cornélio, veio ao seu encontro e se postou diante dele, adorando. Eu coloquei essa parte na versão da dependência emocional, mas hoje eu quero trazer de uma forma diferente. Eu quero trazer conforme o exagero. Muitas vezes nós exageramos naquilo que nós pensamos que é a salvação da nossa vida. E eu creio que Deus, o Evangelho, ele é simples. E o que o diabo odeia no Evangelho é justamente a simplicidade do Evangelho. Não há necessidade de se humilhar perante homens. Na verdade, Pedro se mostra muito humilde, mas há um exagero por causa da ansiedade depositada. Nós não sabemos, a palavra não fala o que Cornélio passou, mas pela reunião dos amigos íntimos e dos seus parentes, dá a perceber-se que havia um problema a qual Deus deveria ter derramado sobre palavras sobre ele, que Pedro traria a solução, porque no versículo 33 ele fala, mandei buscá-lo, é Cornélio falando, para que nós pudéssemos ouvir uma mensagem. E era uma simples conversa que resolveria todo o problema. A aceitação do Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que muda, é o Evangelho que me salvou das drogas, que me salvou da pornografia, que tem me salvado de todos os maus. E é o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho, sim. Jesus é digno de ser adorado. Eu gosto de
de João capítulo 9, ali a partir do verso 45, se eu não me engano, o cego que é curado, ele se prostra diante de Jesus e o adora, ele se ajoelha diante de Jesus. Depois ele ressurreto, em Mateus capítulo 28, fala que as mulheres correram até ele. Mateus capítulo 28, versículo 9, correram até ele e o adoraram. Quer dizer que ele não se importa de ser adorado, porque ele quer que nós remetemos toda a adoração a ele. Então o nosso exagero sempre deve ser depositado diante do Senhor. Deve haver um equilíbrio nas emoções para que nós possamos, nos manter equilibrados, iguais. Deus não concede favoritismo. É o que Pedro fala e no versículo 34, vejo que Deus não mostra favoritismo a ninguém. Então, olha, Pedro fala para ele, fique de pé, eu sou homem, apenas como você, e eu gosto disso, porque desde o princípio, quando Deus fez Adão, era importante e Deus mostra que haveria comunhão e que o seu amor seria mostrado entre uma pessoa e outra. É ali onde mora o céu, irmão. É ali onde nós descobrimos um pedacinho de felicidade, um pedacinho do céu. Quando nós encontramos com uma pessoa que, uma pessoa que é capaz de curar as nossas dores, com uma pessoa que é capaz de enxugar as nossas lágrimas. E Deus, ele distribuiu, dons às pessoas. Ele tem, assim como tem pessoas ruins, mas tem pessoas muito boas também, irmãos. Eu ouvi uma história do meu barbeiro. Ele falou que lá na esquina da barbearia, uma mulher, e pelo jeito ela carregava ali, eu não estou dizendo, mas o homossexualismo. Eu não estou dizendo nada, irmão, mas ela atravessou o par e o cara que pegou ela, arrebentou ela no meio, assim. Ela estava de moto e o cara estava numa SUV. O homem que pegou ela, que abarroou ela. E ele não correu, diz que ele desceu do carro, pôs a mão sobre a cabeça dela e ela, em desespero total, ele desceu e começou a orar por ela. Existem pessoas boas, existem pessoas que querem ver o seu bem. Eu gosto de um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Fala assim, é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. E aí é ali onde nós vimos que as pessoas estão, junto conosco. Uma pessoa que deseja seu bem, independente se ela está passando pelo deserto ou não, irmão. Independente se ela está na tristeza ou não. Nós temos que aprender, a aplaudir o sucesso dos outros enquanto ainda não chegou o nosso. Deus observa isso. Olha, ele fala, se um cair, o outro ajuda a se levantar. Você vê isso, fique de pé, eu sou homem apenas como você. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Nós temos que, irmãos, nos parecer com o mestre, com a palavra de Deus. Não é atropelar um pecador porque ele é um homossexual e deixar ele caído lá. Não. Olha, ele fala assim, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. É perigoso, porque ele fala da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas, uma aquece a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? É o que muitas pessoas têm vivido na espera do deserto. O marido, a esposa que foi embora, tem se deitado sozinho, mas o Senhor tem se deitado com você. Não fuja do propósito porque tem se sentido sozinho. Eu falo assim, sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. E está falando justamente de um ataque do inimigo, mas duas pessoas juntos podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda traçada com 3 fios não arrebenta facilmente. Está falando justamente do cordão de 3 nós, que é o casal. É o marido, a esposa e o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus for tudo na vida do casal, irmão, você pode ter certeza, esse casal vai voar longe. Então nós estamos aqui para levantar o caído. Nós não estamos aqui para, julgar os exageros dele. Pedro não julgou hora nenhuma, Pedro só levantou. Não julgou, não disse que ele estava pecando nem nada. Pedro chamou ele, colocou ele num lugar de igualdade. Olha só o que ele fez. Os dois conversaram e depois entraram na casa. Sabe por quê, irmão? Por que depois que eles entraram na casa? Porque um bom líder, uma pessoa que entendeu o Evangelho de Cristo, ela simplesmente corrige a pessoa no particular,
mas elogia ela em público. Eu quero repetir isso. Ela corrige a pessoa no particular, mas depois elogia ela em público. É impressionante nós percebermos isso. É impressionante porque, olha, o próprio Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 15, ele traz um versículo que eu carrego para a minha vida. Ele fala: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Irmãos, sabe, é importante demais ajudar as pessoas, mas e às vezes até falar e conversar como Pedro estava conversando com Cornélio naquele momento, mas às vezes vai ser necessário que as pessoas, às vezes vai ser necessário você apenas chorar com aqueles que choram. Ele não pede nada além disso. Chorar com os que choram e se alegrar. Isso não quer dizer que nós deveremos derramar lágrimas para mostrar aquilo que nós estamos sentindo e simplesmente mostrar que nós nos importamos com aquilo que aflige o coração da pessoa. Sabe, mostrar que nós importamos. É importante mostrar isso para as pessoas, porque senão ela corre um sério risco de ser vencida. E nós não estamos aqui para mostrar que nós temos razão, nós não estamos aqui para mostrar que nós estamos no caminho certo, nós estamos aqui, lógico, irmão, na correção, às vezes, ela vai exigir uma severidade para que a pessoa não venha a trilhar os caminhos que levou ela justamente àquele lugar. Mas é necessário demonstrar compaixão. Eu quero falar algo: compaixão é algo sério no céu. Eu quero repetir isso: compaixão é algo sério no céu. Então eles conversaram e aí entraram onde estavam todos os reunidos. Olha, no momento de orientar e aconselhar, não perca a oportunidade de se identificar com aquele que está sofrendo. O nosso deserto, isso que nós estamos passando, é justamente isso. Muitas pessoas não se aproximam de nós porque elas não sentem que nós entendemos o coração dela. E acredite, os que passaram já pelo deserto, eles entendem, porque a dor foi profunda e grande, e muitas pessoas têm passado por isso. A intenção aqui, meu irmão, é agrupar e não espalhar. Logicamente, dentro daquilo que é o nosso cabeça, Jesus Cristo. Então eu gostaria de deixar essa mensagem hoje aqui, para aqueles que esperam em Deus, para aqueles que esperam a volta de um filho, para aqueles que esperam a volta de um cônjuge, para aqueles que esperam a conversão de um parente querido. Não é, sabe, pelo muito falar. Nunca vai ser. Não vai ser. Vai ser sim pelas palavras. Eu gosto de Agostinho e eu vou continuar pregando essa frase porque ela me ensinou muito, porque eu cria que era pelo muito falar e não é. Eu creio que uma pessoa que age, uma pessoa que abraça, ela é muito mais usada por Deus que eu aqui no Ministério do Evangelho. Uma pessoa que abraça alguém que está chorando, que consegue entender o coração dela. Agostinho fala: prega o Evangelho, se necessário for, use palavras. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Lembrando que tudo aquilo que nós nos dispomos a fazer tem uma recompensa. Que Deus abençoe vocês.